Refletindo sobre a prática da aula de português, a persistência de uma prática pedagógica que, em muitos aspectos, ainda mantém a perspectiva reducionista do Estado, do estudo da palavra e da frase descontextualizada. Consequências: insucesso escolar, aversão às aulas de português, repetição e evasão escolar. É evidente que causas externas à escola interferem na forma decisiva na determinação desse resultado. É possível documentar atualmente uma série de ações que instituições governamentais em todos os níveis têm empreendidos a favor de uma escola mais formadora e eficiente. Parâmetros curriculares nacional, PCN, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, SAEB, avalia o desempenho escolar de alunos de todas as regiões do país. Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD. Constatações sobre o ensino da língua portuguesa, nós temos oralidade, escrita, leitura e gramática. A proposta de ensino da língua portuguesa que eu trago é os conteúdos básicos específicos da oralidade, leitura e escrita. Expectativa de aprendizagem da oralidade, leitura e escrita, do gênero relacionado ao conto. Identifica os elementos constituídos do gênero, tema, estilo e forma composicional. Reconheça os efeitos de sentido decorrentes do tratamento estético do texto literário. Estabeleça as relações existentes entre dois ou mais textos. Identifique as condições de produção, enunciador, interlocutor, finalidade, época, suporte, esfera de circulação. Atenda a situação de produção proposta, tendo em vista o uso de recursos próprios do conto. Propiciar práticas de leitura dos gêneros trabalhados e outros. Considerar os reconhecimentos prévios dos alunos, formular questionamentos que possibilitem interferências sobre o texto, encaminhar discussões sobre tema, intenções, intertextualidade, contextualizar a produção, suporte, fonte, interlocutores, finalidade, época, utilizar textos verbais diversos que dialoguem com não verbais, como gráficos, fotos, imagens, mapas e outros. Relacionar o tema com o texto atual. Oportunizar a socialização das ideias dos alunos sobre o texto. Planejar a produção textual a partir da delimitação do tema, do interlocutor do gênero, da finalidade. Estimular a ampliação de leitura sobre o tema e o gênero proposto. Acompanhar a produção do texto. Encaminhar a reescritura textual. Revisão dos argumentos, das ideias, dos elementos que compõem gênero. Por exemplo, se for uma narrativa de aventura, observar se há o narrador, quem são os personagens, tempo, espaço, se o texto remete a uma aventura, etc. Analisar se a produção textual está coerente e coesa, se há continuidade temática, se atende à finalidade, se a linguagem está adequada ao contexto. Conduzir na reescrita a uma reflexão dos elementos discursivos, textuais, estruturais e normativos. Organizar a apresentação de textos produzidos pelos alunos. Orientar sobre o contexto social do uso do gênero oral selecionado. Preparar apresentações que explorem as marcas linguísticas típicas da oralidade em seu uso formal e informal. Estimular contação de histórias de diferentes gêneros, utilizando-se dos recursos extralinguísticos como entonação,
pausas, expressões faciais e outros. Selecionar discursos de outros para análise dos recursos da oralidade, como cena de desenhos, programas infanto-juvenis, entrevistas, reportagem, entre outros. Como que vamos avaliar, como vai ser essa avaliação desse projeto, né, sobre oralidade, leitura e escrita? A avaliação será realizada através da oralidade, escrita, leitura e interpretação de gêneros diversos, observando-se a adequação do gênero ao contexto de uso, como também o uso adequado das marcas linguísticas. Observa-se o progresso na realização das atividades, ou seja, o ato de fazer as atividades propostas em sala extra, classe como parâmetros para que sejam sanadas as dificuldades. Também o interesse e participação nas atividades propostas através dos seguintes instrumentos: exercícios individuais e em grupos no caderno ou cartazes, tarefas realizadas em casa, produção de texto do gênero textuais variados em sala e em casa, refacção e reescritura dos gêneros selecionados para o bimestre, provas escritas, exposição oral do gênero e escrita de pesquisas que podem ser individuais, em duplas ou em grupos. Ao proporcionar práticas de leituras, considerar-se-ão os conhecimentos prévios dos alunos. As discussões serão encaminhadas de modo a discutir e refletir sobre tema, finalidade, intenções, intertextualidade, aceitabilidade, informatividade, situacionalidade, temporalidade, vozes sociais e ideologia presente nas variadas esferas de circulação. A avaliar os alunos oralmente ou por escrito, serão privilegiados os seguintes aspectos: contexto de produção e adequação da linguagem, suporte fonte, interlocutores, finalidade, momento de produção, bem como outras áreas do conhecimento. Para acompanhar a aprendizagem, bem como sanar as dificuldades, os alunos realizarão as atividades propostas em sala, sendo essas diagnosticadas, ora com exercício, ora com provas, valendo notas de 0 a 10. Ao final do bimestre, será ofertada ao aluno a recuperação de conteúdos do bimestre que forem considerados fundamentais para que o aluno dê prosseguimento à série que está cursando e também à série seguinte. A maior nota substituirá o menor conforme regime da escola.